Boa tarde, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Para quem não me conhece, sou a Miquelina Santana. Eu estou passando aqui nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, já começo de noite, para deixar uma rápida meditação da palavra do Senhor para vocês. Eu vou estar lendo aqui em Provérbios 25, 10 e vou estar falando um pouco sobre o que o Senhor ministrou no meu coração, nesse versículo. Se mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Ou seja, a palavra aqui está dizendo que nós não devemos mostrar nossas fraquezas no dia da angústia, mas que a gente tem que ser forte. A gente tem que nos fortalecer, nós temos que nos fortalecer, mas que a única forma de nos fortalecer é como? É meditando na palavra do Senhor, ouvindo louvores, crendo que em tudo Deus tem um propósito. Ou seja, crer que Deus ele pode mudar situações, que não há situações, não existe problemas tão pequenos que Deus não possa resolver, e também não há problema tão grande que nós não possamos superar, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra do Senhor também fala que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra do Senhor está falando aqui o que? De fé. Que nós temos que confiar no Senhor. Que nós temos que crer no agir do Senhor. Que nós temos que perseverar em oração e em fé. E a palavra do Senhor também fala aqui em Provérbios, deixa eu voltar aqui, 23, versículo 7. Porque como imaginou o seu coração, assim é ele. Como é bebê, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Ou seja, tudo que você imaginar dentro do seu coração, assim será. Ou seja, o que será que você tem alimentado dentro do seu coração? Será que você tem fortalecido mais as coisas de Deus dentro do seu coração? Ou as coisas carnais? A palavra do Senhor ela fala o quê? Que que nós, como homens e mulheres também, devemos o quê? Construir a nossa casa sobre a rocha. Mas por que, irmã, que eu vou construir a minha casa sobre a rocha? Por quê? Porque uma casa, uma vez construída na rocha, quando vier a tempestade, ela não vai derrubar ela. Por quê? Porque ela está alicerçada na rocha. Agora a casa que ela é alicerçada em areia, quando vier a tempestade, ela já passa derrubando. Ou seja, se você alicerçar sua fé, antes de vir o dia mau, antes de vir o dia difícil, antes de vir o dia de tribulação, quando esses momentos ruins vier, você vai estar forte para resistir e passar por tudo que você tiver de passar. Seja em uma perda de um emprego, seja em uma perda de um ente querido, seja em uma perda de algo que você queria muito, seja naquilo que você queria e não deu certo. Por quê? Porque você se preparou antes. A palavra do Senhor em Jó fala o quê? Que Jó, ele acordava cedo para orar para os filhos dele. E ele não sabia que os filhos dele iam passar por aquilo, mas ele sabia que se Deus colocasse ele em alguma provação, ele estando firme no Senhor, estando firme na rocha, ele ia conseguir superar. Tanto que quando o inimigo veio rondar a terra, ele perguntou, você viste o meu servo Jó? Ele falou, vi. Aí o Senhor começou a falar, homem valoroso, homem de fé e tal. Começou a descrever Jó, né? Aí o que é que o inimigo falou? Então tira tudo dele, para ver se ele é realmente fiel. Aí o que é que o Senhor falou para Jó, para o inimigo? Tira tudo dele, mas só não toca na alma dele, porque a alma dele é minha. A alma dele é preciosa para mim. Aí o que é que o Senhor permitiu? Que o inimigo tocasse em tudo, mas o inimigo só não tocou na alma de Jó, porque a alma de Jó era preciosa para o Senhor. O Senhor ele sabia, o Senhor ele sonda os nossos corações, o Senhor ele sabe o que há dentro dos nossos corações, ele sabia o que tinha dentro do coração de Jó. Ele sabia que Jó era um homem de fé, mas o inimigo ele queria barganhar com o Senhor, queria dizer para o Senhor que Jó só era fiel por o que ele tinha. E o que aconteceu? O Senhor ele tirou tudo de Jó. Deixou o inimigo tirar tudo, tocar em tudo. Só não tirou a vida dele, a alma dele, porque a alma dele era do Senhor. Aí, passando por tudo aquilo, a mulher dele, os amigos dele começaram a zombar da situação dele, né? Aí o que é que Jó falou? Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu para o ventre da minha mãe eu voltarei. Aquilo ali era o quê? Era atitude de fé. Porque em Jó 42:2 Jó fala assim, eu sei de quem tenho crido, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
O Jó, ele sabia que Deus tinha um plano muito grande na vida dele. Ele sabia do que Deus tinha na vida dele. Só que os inimigos ou os amigos, como a Bíblia descreve, a mulher de Jó, chegou para Jó e falou o quê? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por quê? Porque Jó estava em carne viva, Jó tinha perdido os filhos, Jó tinha perdido a riqueza, Jó estava em total estado de miséria e doente. Uma pessoa doente, enferma, mesmo a ponto de se coçar com um caco de telha. Aí o que é que ele falou? Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu para o pó eu voltarei. Por quê? Porque ele sabia dos propósitos de Deus sobre a vida dele. E outro caso que me chamou a atenção também é quando Davi foi enfrentar Golias. O que é que aconteceu naquela situação? Eu vi uma atitude de fé, de imediato na vida de Jó, na vida de Jó, estava falando de Jó, estou trocando, na vida de Davi, e vi uma atitude de, vamos supor como eu vou descrever, ele viu naquilo ali uma ocasião de crescimento para a vida dele. Primeiro ele falou assim, na atitude de fé ele falou: quem é esse circunciso que vem tentar contra o povo de Israel? Por quê? Porque o povo de Israel era o povo de Deus, né? E outra coisa que ele viu uma oportunidade. Era essa palavra que eu estava querendo falar logo antes. Ele viu uma oportunidade. Que oportunidade foi essa? Uma oportunidade dele se destacar em algo, dele crescer em algo. Aí ele foi e perguntou assim: o que é que Saul está oferecendo para quem derrubar esse circunciso, esse gigante? Aí falaram para ele está oferecendo a filha dele, a mão da filha dele, e quem se casar com a filha dele vai, vamos supor, ter de tudo, vai ter tudo pago, não vai pagar imposto, não vai isso, aquilo, outro. Aí ali ele viu naquilo ali uma ocasião. Aí o que é que ele fez? Ele lutou com fé. A palavra nos relata que diz que eles queriam vestir ele com armadura, Davi não quis armadura. A única coisa que ele usou foi o quê? Foi uma fenda, uma pedrinha. E com a pedra ele derrubou o gigante. Porque a pedra era o quê? A pedra era a fé que ele tinha alicerçado na vida dele. Porque Davi, ele era uma pessoa que ele se revestia de oração. Então, ao ponto de ninguém dar nada por ele, mas quando foram ungir os filhos de Jessé para ungir um rei, o pai queria que ungisse o quê? Os grandão, os musculosão. E Davi era um menino mirrado. A Bíblia descreve que Davi era um menino que ele não tinha formosura, ele não tinha estatura para ser rei pelos olhos humanos. Mas a fé que ele tinha dentro dele era grande. Ele era uma pessoa que ele trabalhava. Muitas vezes ele queria ir para a guerra, mas o pai dele não deixava ele ir para a guerra. Por quê? Porque achava que ele não tinha força para superar uma guerra. E foi um menininho que ninguém dava nada por ele, nem o próprio pai dava nada por ele, que derrubou o gigante. E antes ele já tinha derrubado um urso, já tinha lutado já tinha matado um urso, já tinha enfrentado outras batalhas na vida dele. E foi ele que através da fé dele, o Senhor, ele derrubou o gigante. Na pedra, que simboliza uma pedrinha, mas a pedra, na verdade, era a fé que ele tinha dentro dele. A fé que ele tinha dentro dele era maior do que aquele gigante, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que o Deus que ele cria era poderoso, que o Deus que ele cria podia tomar a frente de tudo e poderia derrotar aquele gigante. Aí então ele teve essa atitude de fé e teve uma atitude de ver uma oportunidade, onde ele chegou a ter, mas só que Saul, ele ainda usou uma tramóia, ele não deu a mão da filha certa, ele deu da outra, né? Entendeu? Mas ele usou de uma atitude de fé e ele viu naquela chance uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. E muitas vezes a gente tem que aprender com Davi. Muitas vezes a gente tem que parar de olhar o tamanho do problema e começar a olhar para o tamanho do nosso Deus, porque o nosso Deus ele é grande. Para o nosso Deus não existe problema tão pequeno que nós não podemos vencer, e também não existe problema tão grande que nós não possamos superar, entendeu? Então que a gente vem aprender que tudo é uma passagem. Se o problema está grande, se a aprovação está grande, a peleja está grande, aprenda a enxergar nisso uma oportunidade, ou seja, uma oportunidade de crescimento. Às vezes Deus te colocou em uma certa situação porque antes você não tinha o hábito de orar. E através daquele problema você vai aprender a orar. Deus está te dando a oportunidade de você crescer espiritualmente através da oração, através do jejum, através da consagração. Que nós não venhamos a partir de hoje não olhar o tamanho do problema, mas se preparar antes para poder sobreviver ao problema.
para poder sobreviver aos dias difíceis, porque a palavra do Senhor ela fala que nós devemos nos revestir da armadura do Espírito para que venhamos vencer os dias maus, porque os dias maus, esses com certeza eles virão. Eu já passei situação em minha vida de pessoa chegar para mim e falar assim: nossa, não sei como que você aguentou isso, eu, no seu lugar eu não teria vencido, eu não teria estatura para suportar. Eu sou uma pessoa que aprendi assim. Vamos supor, você está trabalhando, você tem que aprender uma coisa. Tem pessoas que não sabem administrar aquilo que ganha, ainda gasta mais. Quando a gente começa a estar trabalhando, o que a gente tem que fazer? Se você ganha aí, vamos supor, um salário de uns R$1.600, R$1.800, não sei, você que sabe do seu bolso. Aí você tem que aprender a ter um hábito de quê? De tirar, pelo menos de 20, 30, 40% daquilo e guardar. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que devemos lembrar dos dias de boi magro, nos dias de boi gordo. Quando a palavra do Senhor ela fala isso, é o quê? No dia que você estiver ganhando bem, se você estiver com aquilo na sua mão, aprenda a guardar um pouquinho, porque lá na frente vai surgir dificuldade, vão surgir dificuldades, e é certo que surgirão. Então que a gente venha estar preparado no capitalismo para saber enfrentar essa situação. Eu conheço pessoas que trabalham pra caramba e nunca tem nada, ainda pedem emprestado pros outros. Só que eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora. Eu observo muito o jeito dessas pessoas. São pessoas que querem gastar mais daquilo que ganham. Elas gastam tudo que ganham e fica devendo para o próximo mês. E isso é errado. Isso é uma forma errada de sobreviver. Você tem que viver o seu hoje, ver onde é que você está hoje. Em primeiro lugar, para poder ter uma mudança de hábito na sua vida. E mudar suas crenças dentro da sua cabeça. E o seu modo de ser tem que mudar primeiro dentro da cabeça. Você tem que aprender da seguinte forma. Onde é que eu estou hoje? Eu estou em tal lugar, tal. Estou ganhando X, tal. Onde é que eu quero estar amanhã? Ou depois, daqui 10 anos? E quando você tem essa missão, você tem essa visão de como você quer estar daqui uns 10, 15 anos, você começa a se preparar, né? Para você estar naquilo. Eu quero ter na minha conta X, vamos supor, uns 20 mil para tal coisa. Então comece a economizar. Aprenda a sempre tirar 30%, 40% daquilo que você ganha e guardar. Porque lá na frente você tem um propósito de vida de como você quer estar, o que você quer ter amanhã. Então aprenda a economizar um pouco. Sempre quando eu trabalho, eu sempre aprendo uma coisa. Nunca gasta mais, sempre procuro guardar um pouco. Porque quando a gente fica desempregado, a gente tem que ter um pouco. Se você precisar, além dos seus direitos de empresa, de firma, tempo de casa, você tem que ter guardado um pouco do seu. Tem pessoas que não sabem administrar nem aquilo que ganha. Ainda fica assim, mais dizendo: nossa, eu recebi meu pagamento ontem, não tem mais nada, ainda fiquei devendo. Mas por quê? Porque quer comprar o bairro inteiro, e não é assim. Essas pessoas que não sabem administrar as coisas, eles só trabalham para pagar a dívida e ainda ficam devendo. Por quê? Porque não sabem administrar o que ganha. E a palavra do Senhor, ela fala que a gente tem que aprender a administrar o que a gente ganha, o que a gente chega em nossas mãos. Quando a palavra do Senhor, ela fala que lembre dos dias de boi magro, nos dias de boi gordo, quando você estiver na abundância, bem de vida, lembre-se do dia mal, do dia que você pode chegar a passar lá na frente. Então, você lembrando dos dias de boi mal, que é o dia da dificuldade, você vai estar se preparando. Porque, se você for ver uma coisa, vou mudando aqui para a história de José. Quando José foi interpretar o sonho do rei, o que é que ele viu? Ele viu 3, 4 anos, acho que, peraí. Ele viu, acho que 4 anos de seca e 4 anos de abundância e 4 anos de seca. E ele já alertou o rei. E olha a atitude sábia de José. O que é que ele fez? Naqueles 4 anos de abundância, ele foi guardando, foi juntando. Foi juntando trigo, foi guardando, ensacando, guardando ali. Quando chegou os dias difíceis, a terra na qual ele era governador, era a única que tinha comida, ao ponto de os irmãos dele ter ido lá para comprar trigo para se alimentar. E isso Deus tinha revelado a ele há tempo, antes, do mesmo jeito na vida da gente. Deus nos revela antes. Antes do problema vir, o Senhor ele já está tocando no nosso coração. Só que nós temos com nós algo que nos leva à rebeldia, à desobediência. É onde quando vir um tempo difícil, a gente acaba sofrendo. Quando o Senhor colocar o teu coração para você orar por algo, ore. Quando o Senhor falar, ore para isso, que lá na frente você pode passar por isso, ou ore, mesmo que ele não te mostre o propósito porque daquela oração, às vezes o Senhor quer te revestir, porque o Senhor sabe que você vai passar por um tempo difícil.
por algo difícil, por uma provação difícil. Se você não se revestir espiritualmente, você não vai suportar. Você não vai suportar. A gente tem que aprender a ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias, de buscar o Espírito Santo todos os dias, de buscar nos fortalecer no Espírito Santo todos os dias, de viver ali conectado com o Espírito Santo 24 horas, sempre orando, adorando, lembrando das palavras na qual o Senhor falou com a gente, buscando palavras para nos levantar, para nos fortalecer, porque quando vier o dia difícil, a gente tem que estar forte, não fraco. Aqui também eu tenho o versículo, voltando aqui no capítulo 23, 7. A gente tem que aprender a colocar no nosso coração coisas boas. Porém, mesmo que a palavra fala que o coração é enganoso, mas se você começar a alimentar o seu coração com coisas boas, coisas espirituais, você vai ser forte. Porque a palavra aqui fala, Provérbio 23, 7. Porque como imaginou o seu coração, assim é ele. Como é bebê, te disse ele. Porém, o seu coração não está contigo. Ou seja, seu coração, você tem alimentado seu coração em quem? No Senhor? Ou tem deixado as dificuldades tomar de conta do seu coração? Faça uma autoavaliação do que você tem colocado dentro do seu coração. O que é que você tem deixado permanecer dentro do seu coração? Será que você tem deixado as dificuldades entrar dentro do seu coração? A ponto de fazer com que você venha abalar a sua fé e não crer nas promessas de Deus? Porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. A palavra do Senhor fala, tudo é possível aquele que crê. Só que você tem que crer que você tem um Deus poderoso, que essa situação que Ele te colocou para passar hoje não é para a tua vergonha, não é para a tua morte, mas é para a tua vida. E para que o nome do Senhor vai ser glorificado. Aprenda a se alegrar no Senhor. Aprenda a se levantar na presença do Senhor. Aprenda a orar antes de vir os dias maus. Aprenda a orar. Tenha o hábito de orar não só por aquilo que chegou à tua mão, mas por aquilo que também venha a sair da tua mão. Porque nada nessa vida é eterno. A única coisa que a gente tem eterna, que a gente tem que buscar, é a nossa salvação. A salvação é eterna. O resto é tudo coisas passageiras. Coisas que uma hora vão passar. Uma hora vai chegar ao fim. Mas a nossa salvação, não. A nossa salvação é eterna. Então, enquanto a gente viver nesse mundo, a gente tem que aprender o quê? Alicerçar a nossa casa na rocha. Não em areias. Porque no dia, se você deve alicerçar na sua fé, que a sua casa é o templo do Espírito Santo, né? Se você alicerçar o seu templo do Espírito Santo em areia, quando vier a tempestade você vai cair, meu irmão. Você vai cair, minha irmã. Agora, se você alicerça o seu templo do teu Espírito Santo, a tua casa, na rocha, pode vir a tempestade que for, que ela vai vir e vai passar, mas ela não vai derrubar a tua casa. Ela não vai te derrubar. Por quê? Porque você vai estar alicerçado em Cristo. A partir do momento que a gente aprende a praticar a nossa fé, a gente observar os problemas e não ver ele como fim, mas ver eles como oportunidades, a visão de crente, a visão cristã, a visão espiritual que a gente tem é outra. A gente começa a ver as coisas de outra maneira. A gente começa a ver as coisas de outra fé. A gente começa a ver assim, hoje eu estou passando por isso, Senhor, mas eu tenho força porque eu me preparei antes. Eu busquei no Senhor antes, o Senhor me fortaleceu. Eu vou passar, eu vou vencer e eu vou continuar de pé. Por quê? Porque eu busquei antes do problema vir, eu já estava me revestindo. Aprenda a se revestir do Espírito Santo de Deus. Aprenda a crer mais. Aprenda que a fé, ela não existe só em falar. A fé, ela tem que existir na prática. A partir do momento que você tem fé e que você usa ela como prática, nada vai te abalará. Tem um louvor até um louvor que fala: nada te abalará no tempo de sofrer, no tempo de chorar, no tempo de... Aí vai falando, nada te abalará. Haverá tempos difíceis, mas nada vai te abalar. Por quê? Porque o Senhor, Ele está na tua vida. Mesmo que a figueira não floresça e a videira não dê mais fruto, eu me alegrarei em ti. Assim tem que ser a vida de um crente que realmente acredita em Deus. A tua vida não tem que ser de contar derrotas. Momentos difíceis todos nós vamos passar. Mas a palavra do Senhor, ela não orienta a gente a ficar contando as nossas derrotas, as nossas fraquezas, mas sim as nossas fortalezas, a nossa fé. A partir do momento, que nem a palavra fala aqui, que no dia da tua angústia, se no dia da tua angústia, se você se mostrar fraco, a tua fé será pequena. Agora, se você se mostrar forte, a tua fé, ela será grande.
Isso é algo que o Senhor deixou para edificar a minha e a tua vida. Então, para que ficar se prostrando perante problema, gente? Problema todos nós vamos ter, dificuldades todos nós vamos ter, desemprego, todo mundo vai passar por ele. Isso é algo que é certeza. Vai ter tempos que você vai estar ali trabalhando. Enquanto você estiver trabalhando, aprenda a economizar para que quando chegar o dia do desemprego você não está desprevenido, sem ter condição de se manter. Entendeu? O erro nosso, muitas vezes, é não preparar o terreiro para quando, como é que diz, a nossa vida para a dificuldade. É achar que vai estar tudo sempre bom, tudo sempre bem, que a gente nunca vai passar por nada, que vai estar tudo mil maravilhas. Não é assim. A palavra do Senhor fala que dias difíceis viriam. E que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar alicerçado ali, a gente tem que estar revestido da armadura do Espírito para vencer esses dias maus. Porque se a gente não tiver revestido em Cristo, na primeira provinha a gente já desmorona, a gente já cai, a gente pode perder a vontade de viver, porque muitas das pessoas que eu vejo que entram em depressão são pessoas que não estavam espiritualmente preparadas para passar por algo difícil que acabaram passando. Aí ali acabaram perdendo até a vontade de viver. E o Senhor, Ele não nos promete uma vida de abundância eterna. A promessa que Ele tem é a promessa de salvação eterna. E a palavra do Senhor fala, tem um versículo que sempre fala muito ao meu coração, que fala assim, que nós devemos, em primeiro lugar, buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas eu vos acrescentarei. A partir do momento que você buscar mais o reino do céu, buscar mais as coisas de Deus, não deixar com que os problemas terrenos venham te abater, o Senhor, Ele começa a suprir, porque o Senhor, Ele sabe do que a gente precisa. O Senhor, Ele sabe do que eu preciso. Eu sou uma pessoa que eu aprendi assim, eu não devo orar pedindo, eu devo orar sempre agradecendo, porque o que eu preciso, Deus Ele sabe. Ele sabe do que eu necessito. Ele sabe do meu sonho, Ele sabe da minha vontade. Se for da vontade dEle, que venha acontecer. Mas que seja para a honra e para a glória dEle. Agora, se for para vir, para que eu não venha honrar o nome dEle, eu prefiro que nem venha para a minha vida. Eu prefiro que não venha. Eu sei que às vezes dói você não conseguir um sonho, um objetivo, uma coisa que você quer tanto. Mas às vezes é Deus te privando de você perder a sua salvação. Porque Deus sabia que aquela conquista ia te tirar da presença dEle. Ia te tirar o foco de caminhar na presença dEle. Então, se for para me ter algo, para me tirar o foco, que é a minha salvação, para me tirar da presença do Senhor, eu prefiro não ter. Tem problemas que eu passo que muitas vezes eu me questiono. Por quê? Mas muitas vezes, aí quando eu começo a me questionar, o Espírito Santo começa a falar comigo. Porque ainda não é o tempo, ou se eu te der de qualquer jeito, você não vai saber administrar. Então eu vou ali e não fico discutindo, barganhando com o Espírito Santo. Eu entendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nem sempre a nossa vontade vai ser a vontade dele. Então eu aprendi a orar de uma forma. Senhor, se for para acontecer, que não seja da minha vontade, mas que seja em primeiro lugar da tua vontade, para poder que venha a ser depois a minha. Mas que venha a ser primeiro a vontade do Senhor. Se não for da tua vontade, Senhor, que não aconteça. Se for da tua vontade, que o Senhor venha me honrar. É assim que eu aprendi. E sempre tenho em mim gratidão. Eu aprendi a agradecer até por aquilo que eu ainda não conquistei. Porque a partir do momento que você tem gratidão, Deus ele honra a tua fé. Deus ele te honra aqui na terra. Então, gente, vamos começar a ter o hábito de nos preparar antes. Não vamos nos preparar só para as coisas boas, vamos nos preparar para os momentos difíceis, porque os momentos difíceis eles virão sim. Os dias de dificuldade eles virão sim. O desemprego a qualquer hora ele pode bater na porta de qualquer um. E que a gente venha aprender a se preparar antes para poder saber lidar com o desemprego. Que a gente venha aprender a nos preparar antes para poder saber lidar com uma perca. Que a gente venha aprender que nada, nem ninguém é eterno aqui. Uma hora, alguém vai ter que ir. Mas que a gente venha buscar para quando chegar o dia da gente, no dia que Jesus chegar para a gente venha buscar estar preparado para ter a nossa salvação eterna. Que nós não venhamos aprender a agarrar com as coisas terrenas. E que nós venhamos aprender que a vida nessa terra, nem tudo vai ser de bonanças. Vai ter dias difíceis, vai ter dias de provação. É preciso aprender que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor, vem a desesperança, que nem diz o louvor da Damares. Aí muitas vezes vem a ingratidão, vem o desamor, mas a gente vem aprender a lidar com todas essas passagens, com todos esses acontecimentos, que uma hora vai acontecer, uma hora vão surgir.
Entendeu? Essa é a palavra que eu vou estar deixando para vocês. Aqui em Provérbios, que nem eu já tinha lido 25, 10. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Mas se te mostrares forte no dia da tua angústia, a tua força, ela é forte, ela é grande. A tua fé, ela é forte. É isso que eu quero deixar para você nessa tarde. Aprenda a não mostrar o fracasso da tua angústia, mas mostrar a tua fé e a tua força, amém? Eu vou estar fazendo uma oração para estar encerrando. Era só até aqui que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai nos capacitando, Senhor, vai nos dando força, Pai, direcionamento, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, nos revestir, Senhor, da força e da armadura do Espírito Santo, Pai. Para que quando chegar os dias de desemprego, Pai, o dia de provação, o dia de perda, o dia de luta, quando chegar o dia do desamor, Senhor, a gente já está preparado para saber lidar com aquele momento, Senhor. Para que nós venhamos vencer, Pai, e ganhar, Senhor, na Tua presença, Senhor. Para que nós venhamos vencer, Pai, esses dias, Pai, difíceis em Tua presença. E que jamais a gente venha se desviar dos Teus caminhos nem da Tua presença, mas que a gente venha perseverar e permanecer contigo até o fim, Pai. É o que eu te peço e te agradeço e creio em nome do Senhor Jesus. Amém.